114 Guild Wars Capítulo 341 Avaliação final de habilidades. Autor Kotaro Fala Clan. Caso queira que os vídeos saiam com uma maior frequência, basta apoiar o canal financeiramente. Qualquer valor já é uma ajuda. Caso não possa apoiar financeiramente, basta deixar o link nos vídeos. Tem muita gente que acompanha as obras do canal e não deixa o link nos vídeos. Esse capítulo veio de novelfull.com. Por favor, confira o site, link na descrição. Riveting Nietzsche ficou naturalmente surpresa com o que viu. Este título foi ainda mais poderoso do que os Frontiersmen que Umbra ganhou quando Vita Settlement foi transformado em capital. O bônus de reputação era especialmente louco. Isso significava que, além das missões únicas, onde todos os títulos e relevância social perdiam sentido, os membros do Umbra seriam tratados com verdadeiro respeito onde quer que fossem, fosse um poder de rank 7 ou um império divino. Isso não era algo para ser considerado levianamente. Abriu muitas portas para os membros da Umbra. A sua expansão global tornar-se-ia muito mais fácil e a sua capacidade de aceder a áreas especiais com recursos lucrativos, missões chocantes e masmorras escondidas dispararia. Houve também o desconto na compra. A guilda geralmente dependia do Money Lover para abusar de sua classe para comprar itens extremamente baixos e colocar itens na loja da guilda enquanto ele vendia as produções dos membros da guilda extremamente altas. Esta foi uma das razões para o rápido crescimento da riqueza da guilda. Porém, com esse título, outras pessoas poderiam comprar coisas de que precisavam pessoalmente ainda mais barato, economizando assim seus fundos para compras mais importantes. Infelizmente, isso não cobria taxas, então coisas como pagar por aumentos de classe, pagar pela construção ou pagar por atualizações não contavam. Teve muitos benefícios para cada membro e nenhum prejuízo para a guilda. Quanto ao aumento do poder de combate, foi simplesmente a cereja do bolo. Mesmo que a Umbra estivesse no mesmo nível de outras guildas, assumindo que a força abrangente da guilda fosse reduzida para corresponder a esse nível, eles agora teriam vantagem contra quaisquer inimigos. Com o novo recurso Clazu para os membros do Umbra aproveitarem, esse aumento de 10% no poder de combate não era mais simples, mas um grande aumento que elevou a guilda a outro nível. Depois de entender isso, Riveting Nietzsche continuou sua avaliação silenciosa das habilidades lendárias do membro principal. Como sempre, o primeiro foi o Nobloriter. Revisão. Habilidade ativa efeito. Avalie a legitimidade de qualquer documento escrito com extrema precisão, destacando falhas ocultas e perigosas. Tempo de espera, 1 dia. Apelo. Habilidade ativa efeito. Ao perder um caso de arbitragem imparcial, invoque o poder lendário único dos Swordsmiths para lançar um recurso. Observação. Somente poderá ser interposto um recurso por caso. Tempo de espera, 3 dias. Então, Feliz Santo. Invocar Golem de Metal. Habilidade ativa efeito. Canaliza a essência metálica pura da terra para formar golems de metal resistentes que obedecem à sua vontade. Nota. Só pode ser usado em áreas com minerais. Duração. 10 minutos. Tempo de espera, 1 dia. Instant Craft. Habilidade ativa efeito. Selecione um design de metalurgia abaixo do nível divino e crie instantaneamente enquanto os materiais necessários estiverem disponíveis. Tempo de espera, 1 mês. Depois dele estava Sanji. Bloqueio de informações. Habilidade ativa efeito. Interrompe a troca de informações em uma determinada zona de área, inibindo o progresso de quaisquer entidades localizadas nela. Tempo de espera, 7 dias. Relocação instantânea. Habilidade ativa efeito. Move instantaneamente uma sede ou departamento estabelecido de uma agência de inteligência para outro local de sua propriedade. Tempo de espera, 1 mês. O próximo foi Akainu. Liquidar ativos. Habilidade ativa efeito. Transformar instantaneamente até 50% do capital de uma empresa em fundos líquidos para gastos. Tempo de espera, 7 dias. Declarar falência. Habilidade ativa efeito. Independentemente da situação financeira de uma empresa, declarar falência e bloquear todas as contas por um período de tempo. Duração, 1 mês. Tempo de espera, 1 mês. Depois de Akainu vieram Jade e Jade. Flare. Habilidade ativa efeito. Envia um orbe de fogo que ilumina uma área e queima todos os inimigos nos céus. Isso causa 300% de dano de fogo. Tempo de espera, 1 dia. Campo de lava. Habilidade ativa efeito.
Transforma a Terra em um raio de 1,6 km em uma poça de lava que queima todos os inimigos dentro dela. Isso causa 20% de dano de fogo por segundo. Duração: 1 minuto. Tempo de espera: 1 dia. Iceberg. Habilidade ativa efeito: cria um iceberg em local que possui extremo poder perfurante. Isso causa 300% de dano de gelo. Tempo de espera: 1 dia. Campo Ártico. Habilidade ativa efeito: transforma a Terra num raio de 1,6 km em um mar de gelo que congela todos os inimigos dentro dela. Isso causa 20% de dano de gelo por segundo. Duração: 1 minuto. Tempo de espera: 1 dia. Depois deles estava a tia amorosa. Chuva ácida. Habilidade ativa efeito: vomita ácido corrosivo no ar, transformando em uma chuva de veneno que se espalha por uma área de 1,6 km ao redor do usuário. Duração: 30 segundos. Tempo de espera: 1 dia. Toxicloud. Habilidade ativa efeito: cria uma nuvem de gás nocivo que se espalha por uma área de 1,6 km ao redor do usuário, prejudicando todos os inimigos dentro dela. Isso causa 5% de dano venenoso por segundo. Duração: 10 minutos. Tempo de espera: 1 dia. E o próximo foi Selen qualquer. Tendril Storm. Habilidade ativa efeito: invoca uma quantidade infinita de gavinhas sombrias que se agitam em torno de uma área de 1,6 km ao redor do usuário, causando quantidades imprevisíveis de dano a todos os inimigos dentro dela e prendendo-os. Duração: 1 minuto. Tempo de espera: 1 dia. Darkness Devour. Habilidade ativa efeito: engole as almas de todos os inimigos em um raio de 100 metros do usuário, transformando-os em escravos das sombras. Nota 1. Somente aqueles no rank especialista para monstros ou aqueles no rank 2 para NPCs ou jogadores podem ser consumidos. Nota 2. Apenas 10 sombras podem ser feitas no rank 2. Nota 3. O excesso de almas consumidas por esta habilidade seria usado para reabastecer mana. Tempo de espera: 10 minutos. Então, Primavera Quente. Bênção Divina. Habilidade ativa efeito: envia uma onda de intervenção divina, removendo a hostilidade e a negatividade de todas as partes dentro de uma zona de área. Tempo de espera: 1 dia. Sabedoria do Céu. Habilidade ativa efeito: convocar o Tribunal Celestial para litigar um assunto, com o Deus do julgamento como chefe e um coro de anjos como júri. Tempo de espera: 1 mês. O próximo foi Viajante Sombria. Netherrealm. Habilidade ativa efeito: cria permanentemente um subespaço especial cheio de energia da morte para armazenar mortos-vivos possuídos quando não estiver em combate. Os exércitos podem ser depositados e retirados à vontade. Nota: apenas até 100.000 mortos-vivos podem ser mantidos no rank 2. Tempo de espera: nenhum. Converter. Habilidade ativa efeito: transforma um ser vivo voluntário em um morto-vivo especial. Dependendo da posição, poder e estado de ser do indivíduo, sua afiliação com mortos-vivos pode variar. Todos os guerreiros mortos-vivos feitos assim mantêm sua sanidade e inteligência. Tempo de espera: 1 dia. Depois dele veio Slinfati. Parry. Habilidade ativa efeito: bloqueie todos os ataques com sua espada. Isso é limitado a ataques frontais, e o usuário não pode se mover enquanto esta habilidade estiver ativa. O limite de dano é 50.000. Duração: contínua. Tempo de espera: 1 dia. Sword Shadows. Habilidade ativa efeito: cria uma infinidade de sombras de espadas que usam automaticamente qualquer uma de suas habilidades de espada aprendidas para atacar um único inimigo. Nota 1. Apenas 3 sombras de espada podem ser feitas no rank 2. Nota 2. Somente habilidades de espada atualmente ativas podem ser usadas pelas sombras da espada. Tempo de espera: 3 dias. Depois dele estava o todo-poderoso Rambut. Contação de histórias. Habilidade ativa efeito: conte uma história tão grandiosa que qualquer ouvinte ficará surpreso e seus horizontes serão ampliados pela profundidade do absurdo de sua história. Isso cancela todo o agro dos inimigos. Tempo de espera: 1 dia. Desencantar. Habilidade ativa efeito: insultar as proezas sexuais, combativas e mentais de todos os inimigos, fazendo com que eles percam todos os seus buffs e sofram uma redução de 30% em todas as estatísticas. Duração: 10 minutos. Tempo de espera: 1 dia. Depois houve o esotérico Kiran. 8 portões internos. Portão de abertura. Habilidade ativa efeito: desbloqueie o primeiro portão interno.
Isso aumenta a força em 100% ao custo de 10% do seu HP máximo. Duração, 1 hora. Tempo de espera, 1 dia. 8 portões internos. Portão da cura. Habilidade ativa efeito. Desbloqueia o segundo portão interno. Isso aumenta a força em 10% e recarrega toda a resistência humana continuamente durante a duração, ao custo de 10% do seu HP máximo. Só pode ser ativado após o primeiro portão interno. Duração, 1 hora. Tempo de espera, 1 dia. Depois que Kira foi uno. Shield Charge. Habilidade ativa efeito. Avance contra o inimigo com seu escudo reforçado, abrindo um caminho sangrento para seus aliados seguirem como vanguarda. Isso repele todos os inimigos dentro da distância de carga. Tempo de espera, 1 dia. Tremor. Habilidade ativa efeito. Pise na terra com toda a sua força, desequilibrando todos os inimigos em um raio de 1,6 km e derrubando inimigos leves. Tempo de espera, 1 dia. O próximo dos 5 generais foi Cobra. Bloodletting. Habilidade ativa efeito. Apunhala sua arma no corpo de um alvo e torce-a insidiosamente, criando um ferimento horrível que não fecha facilmente. Isso causa 50% do dano perfurante inicialmente e o alvo perde 1% de HP por segundo. Duração, 1 minuto. Tempo de espera, 1 dia. Bloodsucking. Habilidade ativa efeito. Sentir e rastrear ativamente um inimigo que derramou sangue na sua presença. A clareza da trilha depende da quantidade de sangue, da diferença de tempo entre o rastreamento e a inflição do ferimento e da diferença de posição entre o caçador e a presa. Duração, contínua. Tempo de espera, nenhum. E o final dos 5 generais foi Boed. Ultra Colossus. Habilidade ativa efeito. Gire seu machado no sentido horário com velocidade e precisão quase impossíveis, como um peão. Isso causa 30% do dano do machado por golpe. Duração, 10 minutos. Tempo de espera, 1 dia. Racharge. Habilidade ativa efeito. Avance tolamente contra um matagal de inimigos com seu machado balançando descontroladamente, prejudicando tanto amigos quanto inimigos. Isso causa uma quantidade variável de dano e faz com que a resistência do usuário diminua. Não pode ser cancelado. Nota: o usuário é invulnerável enquanto durar esta habilidade. Duração, 10 minutos. Tempo de espera, 1 dia. Depois de todas as pessoas que acabaram de se classificar, havia a dupla que sobrou que havia se classificado há muito tempo, que era Sublime Notion e Deployed Solider. Fúria do Comandante. Habilidade ativa efeito. Incita a raiva de suas tropas, aumentando seu dano, defesa e estatísticas em 70%, enquanto sua resistência e mana são consumidas 30% mais rápido. Todos os inimigos ficam intimidados com isso e perdem 10% de suas proezas de combate. Duração, 6 horas. Tempo de espera, 12 horas. Incursão tática. Habilidade ativa efeito. Enviou um batalhão de tropas de choque para o interior do território inimigo para controlar as áreas centrais da batalha e criar oportunidades para a vanguarda. Tempo de espera, 1 dia. Riveting Nietzsche então se concentrou em sua irmã ainda enfurecida. Consentimento. Habilidade ativa efeito. Aprovar qualquer projeto de lei sem a necessidade de quaisquer outros processos legais ou governamentais. Tempo de espera, 1 mês. Consolidar. Habilidade ativa efeito. Combinar e alterar vários órgãos do governo, empresas estatais e braços do governo à vontade. Tempo de espera, nenhum. Depois de testar as habilidades de todos, Riveting Nietzsche colocou tudo em primeiro plano em sua mente. Ela calculou várias formações e combinações estratégicas que eles poderiam utilizar quando estivessem juntos e algumas ideias vieram à tona. Como Draco dissera uma vez, Riveting Nietzsche era um talento supremo quando se tratava de treinar e criar especialistas. O talento de Draco com Gilda se resumia basicamente ao seu carisma e ao seu poder pessoal bruto que poderia dominar os céus. Neste ponto, os guardas já haviam autenticado sua permissão, e os membros principais da Umbra foram autorizados a entrar nesta masmorra continental especial. Assim que passaram pelo portal, eles foram depositados em um super mini-mundo que parecia uma fusão bizarra entre um laboratório de ciências futurista e uma cabana de bruxa em um pântano. Riveting Nietzsche reconheceu esta como a arquitetura típica dos laboratórios goblins e gnômicos, onde eles mexeram em suas invenções e criaram engenhocas estranhas, porém maravilhosas, com facilidade. Assim como os membros do Umbra estavam olhando ao redor para avaliar os arredores, Riveting Nietzsche rugiu para eles:
Formem-se. O inimigo começará a atacar indefinidamente em 5 segundos. Preparem suas habilidades, técnicas e armas agora. Entrem em formação. Todos eles obedeceram apressadamente, pois não queriam atrapalhar sua grande estreia na frente do Rivetingid. O quão bem eles se saíram hoje provaria o quão bom foi o investimento dela neles, e poderia decidir seu futuro com a Umbra. Após 5 segundos, a terra tremeu poderosamente quando os membros centrais do Umbra puderam sentir os passos de centenas de monstros correndo em sua direção, fazendo com que suas respirações parassem e seus corações palpitassem. Guild Wars capítulo 342 Batalha na Masmorra Continental. Agora, deve-se entender algo importante sobre o Land of Gears Dungeon. Como o nome indica, era uma masmorra continental com grande foco em monstros criados magicamente. Isso não deveria ser surpreendente, já que não importa a época, seja antiga ou nova, goblins e gnomos eram as autoridades supremas quando se tratava de engenharia e engenharia mágica. Sendo assim, dadas essas pistas, deveria ser alguma surpresa que as multidões de monstros que sufocavam o laboratório eram todos autômatos de tipos diferentes. Atualmente, a maioria deles eram autômatos do tipo rato comum, gato doméstico e cachorro doméstico. Basicamente, os alimentadores de fundo do lote. Havia muitos deles para que Rivetingid ou qualquer outra pessoa pudesse identificá-los, então eles entraram diretamente na batalha. Mesmo que as dungeons continentais fossem uma grande gangue de sangue, ainda era uma masmorra no final. Em essência, seu design apoiava certas leis e teorias dos jogos de RPG. Por exemplo, o laboratório era bastante grande, o suficiente para um grupo de 100 jogadores manobrar facilmente, muito menos 20 deles. Além disso, apesar de seu tamanho, havia muitos pontos para se proteger ou que os jogadores poderiam usar como pontos de vantagem para descansar um pouco ou manter uma lista reserva de membros para fins de rotação. Ainda mais interessante é que havia apenas uma entrada principal e a sua largura era logicamente estreita. Como tal, 3 homens lado a lado deveriam ser suficientes para impedir a entrada de qualquer pessoa. Isso era estranho, dado o tamanho expansivo do interior do laboratório, mas qual era a utilidade de questionar tais projetos em tal momento? A entrada só permitia a entrada de cerca de 5 desses autômatos de rank 1 por vez. No entanto, os membros centrais do Umbra já haviam se posicionado para enfrentar este ataque. Na vanguarda estava Uno, a vanguarda. Sua classe de tanques lendários fez dele mais do que apenas um defensor, mas ele sozinho poderia preencher o papel de 20 classes de tanques normais. Sua passiva Protection Aura abençoou os membros do Umbra com grande resistência a danos e aumentou seus HPs, inclusive ele. Com suas estatísticas atuais e estando no rank 2, seu HP já havia ultrapassado a marca de 100.000. Mesmo que sua armadura não tenha mudado, ele tinha um escudo especial que lhe foi dado por Draco e Rivetingid no passado, um escudo épico chamado Reinhold. Reinhold, escudo classificação, épico durabilidade, 500.000 passivo 1, dispersão, ataques que atingem esse escudo têm 30% do dano recebido disperso no ar. Ativo 1, lançamento de escudo, arremesso tem como um bumerangue, causando 130% de dano contundente e atordoando o alvo por 5 segundos. O escudo retornará para o braço do usuário. Tempo de espera, 10 minutos. Apesar de ser um mero escudo épico, Uno sentiu que Reinhold era perfeito para ele. Sua passiva dispersou 30% do dano total, e os 70% restantes tiveram que passar por suas resistências, defesas, técnicas e aura. Quanto faltaria para realmente acertá-lo? Bem, sob o ataque de intermináveis monstros de rank 1, onde muitos se agarraram a ele, mordendo e arranhando com todo o seu valor, não causou nenhum dano. Como sua classe não era divina, ele ainda tinha todas as suas habilidades antigas, então rapidamente usou uma habilidade de combate incomum chamada Rugido Angustiado. Angus Roar fez com que todos os inimigos dentro de um alcance de 150 metros mudassem seu agro para Uno por 3 minutos. Seu tempo de espera era de 5 minutos, o que significa que por 2 minutos entre cada lançamento, ele precisava ter outra habilidade de atração agressiva ativa se quisesse mantê-los longe de seus companheiros de equipe. E, felizmente, Uno tinha outra habilidade desse tipo. Sua outra habilidade de atração agressiva era chamada de Infuriating Taunt,
que também estava no ranking comum. Ela tinha um alcance menor comparado ao rugido angustiado, de apenas cerca de 50 metros, mas tinha uma duração maior de 5 minutos e um tempo de recarga mais curto de 6 minutos em comparação com as outras habilidades. Com esses dois, a menos que um estivesse distraído ou não prestasse atenção, ele seria capaz de manter toda a agressividade consigo mesmo com facilidade, e assim o fez. Ao contrário de seu estilo de luta habitual, onde lutava mesmo defendendo, ele optou por defender totalmente nesta luta. Enquanto Uno cuidava da defesa, o Armspring, Rambunctious Butlover e Sublime Notion cuidavam do suporte. O Armspring cuidou especialmente dos aspectos de cura para a equipe, mas ela tinha muito pouco a fazer neste momento, já que os inimigos não conseguiam nem passar pelo todo-poderoso Uno. Ela nem sequer tinha habilidades de buff além do que sua nova classe lhe dava. Afinal, os Olimancers eram todos voltados para a cura, então ela não tinha habilidades de buff. Foi aqui que entrou a Sublime Notion. Mesmo que sua classe atual fosse de natureza política e todas as suas novas habilidades também fossem políticas, a classe Senescal era especial porque lhe permitia usar qualquer forma de magia, desde que ela tivesse o domínio necessário, é claro. Como ela tinha todas as suas antigas habilidades de clérigo, ela tinha muitas habilidades de buff que poderia usar. Sem mencionar que Sublime aumentou muito seu arsenal de habilidades com a quantidade infinita de ups que ela tinha, junto com seus privilégios ilimitados. Como tal, ela disparou uma série de buffs acumuláveis com tempos de recarga relativamente gerenciáveis. Esses eram buffs básicos que até mesmo um cachorro na beira da estrada poderia lançar, e era apenas para adicionar um pouco de cereja ao bolo. Quanto ao Rambunctious Butlover, seu apoio veio na forma de sua habilidade básica de buff, o comum Ranclerica Mid. Anúncio da festa local Umbra. O jogador Rambunctious Butlover elevou o moral do grupo através dos vocais. O inimigo é intimidado por sua suprema loquacidade. Todos os jogadores, ataque mais 5%, defesa mais 10%, velocidade mais 2%. Todos os inimigos, ataque menos 5%, defesa menos 10%, velocidade menos 2%. Mesmo que não pareça muito, essa foi apenas a introdução. Todos estavam basicamente se aquecendo, usando apenas as habilidades comuns das aulas antigas. Quanto aos causadores de danos, que formavam a grande maioria deste grupo, eles basicamente apenas preguiçavam enquanto lançavam ataques automáticos ou usavam algumas habilidades básicas para abater alguns monstros. Afinal, eles eram todos de rank 2. Deixando de lado suas estatísticas extremamente altas devido às suas classes e seu aumento de classificação, eles tinham a supressão de classificação e nível ao seu lado. Esta mecânica não foi patenteada apenas por NPCs e monstros para os jogadores, mas os jogadores também podiam fazê-lo para outros jogadores e monstros. Claro, isso significava que a experiência recebida por matar monstros de classificação inferior foi severamente reduzida. No momento, suas barras de experiência estavam crescendo à medida que matavam monstros do soldado ao capitão durante o primeiro dia. Para dungeons continentais, eles geralmente duravam 7 dias, com o primeiro dia tendo inimigos de rank 1, o segundo dia tendo rank 2 e assim por diante. No entanto, deixando de lado a divisão devido à mecânica de compartilhamento igual, mesmo que apenas uma pessoa matasse mais de 1 milhão de monstros de rank 1 no rank 2, eles só conseguiriam talvez 3 níveis disso. Além de Armspring, cujo ganho de experiência foi multiplicado por 4, o resto estava apenas um pouco acima de 100% ou abaixo disso, então a experiência adquirida foi verdadeiramente desanimadora. Engraçado, havia alguns caras ociosos presentes. Akainu, Sanji e Nobleriter ficaram sem jeito, pois não sabiam como contribuir para esse festival de massacre. Afinal, suas aulas eram puramente orientadas para o Trade Skill. Mesmo fazendo parte do grupo, não receberam nenhuma migalha de experiência. Caso contrário, Moonlover definitivamente estaria presente quando Rina lançou o Ultimate Supernova. Como tal, o primeiro dia foi gasto principalmente pelos vários membros da Umbra se acostumando com suas novas classes. Esses intermináveis inimigos de rank 1 eram os alvos perfeitos para aprimorar suas habilidades e não se contiveram. É claro que suas habilidades de classe não eram facilmente usadas para tarefas tão mundanas, já que elas tinham tempos de espera que duravam um dia inteiro. No entanto, Riveting Nietzsche disse-lhes com confiança para usarem suas habilidades,
pois sairiam do tempo de espera no dia seguinte. Não fazia sentido mantê-los escondidos, pois seu objetivo não era de alguma forma derrubar o destino e conquistar esta masmorra, mas simplesmente avaliar suas proezas. Como tal, os membros do Umbra tornaram-se mais desenfreados e libertaram a sua raiva sobre os pobres monstros. Quando chegou o dia 2 e o primeiro monstro de rank especialista no rank 2 apareceu, os membros do Umbra estavam animados. Muitos deles não haviam esgotado muitos recursos, então ainda podiam continuar mesmo sem a ajuda de poções e coisas do gênero. Agora, eles também começaram a usar algumas de suas habilidades incomuns e raras para lutar conforme o dia avançava. Mesmo que eles estivessem desafiando o céu no rank 2 com suas classes lendárias, eles ainda tiveram dificuldades perto do final do dia, quando os monstros Captain Rank e Major Rank apareceram. Estes últimos foram especialmente um desafio para eles, já que foram apelidados de monstros de nível regional boss. Para esclarecer, este era o mesmo rank que o Metal Dragon estava, então pode-se imaginar a dificuldade deles. É claro que o dragão de metal desafiava muito mais o céu do que eles, já que havia ultrapassado os limites do rank 1 para ser classificado como Major. O limite superior de classificação para monstros no rank 1 era o rank de capitão. Então tornar-se um Major mostrou que a entidade tinha o poder de um rank 2, mas ainda estava limitada ao rank 1. Portanto, os monstros de rank principal no rank 2 eram para esses membros principais da Umbra o que os monstros de rank capitão eram para um jogador de rank 1. Se fosse apenas um deles, então eles nem iriam suar a camisa com sua formação trapaceira, mas haveria apenas um? Não. Havia quase um mar interminável desses monstros surgindo na 11ª hora do dia, forçando os membros da Umbra a lutar a 100%. Eles não podiam mais ser preguiçosos ou pedar nesse assunto. Ainda assim, apesar de tudo isso, eles ainda eram o escalão superior dos jogadores em todo o mundo. Eles resistiram ao segundo dia e entraram no terceiro. Este dia também anunciou o advento dos monstros de rank 3, então todos estavam tensos, mas prontos para lutar. Quando o primeiro monstro do rank sargento no rank 3 chegou, ele exerceu pressão direta sobre os membros do Umbra enquanto eles experimentavam a supressão de rank nível mais uma vez. Com expressões endurecidas, eles usaram suas melhores habilidades e até consumiram poções enquanto lutavam contra a barragem de inimigos superiores. Todos eles usaram suas habilidades passivas ao máximo, enquanto suas habilidades ativas de classe também foram destacadas. Todos eles tinham habilidades que pareciam quebradas para o jogador comum, então quando eles os dispararam, eles foram capazes de causar danos intensos aos seus inimigos, coordenando seu lançamento com os membros da equipe através do bate-papo de voz. Mesmo suas habilidades com equipamentos não foram poupadas, e sua capacidade de causar danos atingiu níveis incalculáveis. No entanto, no final das contas, Continental Dungeons não se importava com quão incrível era a sua habilidade, mas sim com o quão bem você, o lançador, poderia suportar uma batalha infernal. Quando os monstros do rank principal no rank 3 apareceram, os membros principais da Umbra começaram a cair um por um. Mesmo a primavera quente, que desafiava o céu, não poderia mudar as coisas, apenas permitir que eles lutassem por um pouco mais de tempo. Urno tentou usar sua defesa total para resistir a alguns dos ataques e conseguir espaço para respirar, mas esse escudo não durou muito antes de ser destruído pela interminável barragem de ataques. Curiosamente, Riveting Nietzsche foi a última a morrer nesta batalha, e ela não deu um passo de onde estava, apenas ignorando calmamente a luta deles o tempo todo enquanto identificava falhas em seus estilos de batalha adaptados. Depois de serem enviados, o sistema os atualizou sobre quanto tempo eles duraram e quantos monstros eles mataram, e o número faria o couro cabeludo de qualquer espectador arrepiar. Eles essencialmente mataram mais monstros do que humanos na Terra, o que era uma coisa horrível de se pensar. Ainda assim, o que era mais assustador para os membros da Umbra agora era a aura fria de Riveting Nietzsche, que olhava para eles com desagrado. Eles só conseguiram engolir em seco de medo, sabendo que um regime de treinamento infernal estava prestes a começar. Guild Wars capítulo 343, Espreitador de Ciência. Pedreira Railio era uma zona de campo de nível 20 a 40 com muitos monstros do tipo pedra e alguns kobolds também. Neste dia em particular, houve um tremor intenso originado daquela zona do campo. Os grupos de monstros que inibiam esta região tremeram e estremeceram,
como se um gigante estivesse pisando furiosamente. Isso não estava muito longe da verdade, já que o gigante responsável por esta situação era um dragão verdadeiro de tamanho considerável, que tinha uma cor preto arroxeada em suas escamas e uma cor azul escura em seus olhos afiados. Este dragão estava atualmente enfrentando um grupo de golems de pedra que estavam no Rancon. Seus níveis eram ligeiramente superiores aos do dragão, mas sua destreza não podia ser interrompida por meros homens de pedra. Afinal, não importa o dragão, eles sempre estariam no ranking maior quando estivessem no Rancon. Comparados a essa confusão de soldados rasos, especialistas e sargentos, eles eram como formigas diante do tamanduá. O dragão rugiu e ergueu suas garras, esmagando-as sobre os inimigos dispostos diante dele enquanto tentavam revidar em futilidade. No entanto, todos eles foram esmagados no nada, não restando sequer um pedaço de seus corpos. O chão tremeu com o poder deste dragão. Apenas um ataque eliminou um grande grupo de inimigos, fazendo com que o resto recuasse de medo. O dragão parecia estar com pressa, então atraiu torrentes de energia mundana em direção à sua boca, carregando um gigantesco orbe preto arroxeado que parecia fazer com que o mundo ficasse escuro. Uma vez que este orbe estava totalmente carregado, ele foi disparado. Parecia ter absorvido a essência do espaço ao desaparecer da boca do dragão e aparecer bem em cima dos infelizes monstros, que lutavam para escapar. No entanto, foi tudo em vão. O orbe conectou-se com a pedreira, explodindo para abranger toda a esfera. Todos os seres vivos na pedreira simplesmente desapareceram como se tivessem sido teletransportados, enquanto a própria pedreira permaneceu completamente intacta. O dragão preto arroxeado bateu as asas e levantou o voo, avaliando calmamente seu trabalho antes de deixar a zona de campo. Em seguida, pousou perto de um riacho e se acomodou. Foi nesse momento que se notou que havia uma silhueta nas costas. Pela forma e tamanho do contorno, era definitivamente uma espécie humanoide, possivelmente um humano na verdade. Este contorno saltou das costas do dragão e subiu até o focinho com um sorriso no rosto. Curiosamente, esse sujeito estava coberto da cabeça aos pés e não era possível ver suas feições adequadamente. No entanto, se algum membro da Umbra visse essa pessoa encapuzada, ficaria surpreso ao perceber quem era. Era o sempre secreto e esquivo membro central da Umbra que dificilmente permanecia na guilda, exceto durante eventos importantes. Clérigo informa. O todo-poderoso Luckmancer deu um tapinha na lateral do nariz do dragão e falou levemente. Irmão Essência, você está realmente dominado. Você se encaixará perfeitamente. O dragão chamado Irmão Essência coçou o pescoço e falou em um tom claro e viril, certamente espero que sim. Além disso, tenho minhas conquistas atuais graças ao seu conselho e assistência, irmão Fiter. Fiter Cleric sorriu e balançou a cabeça. Eu apenas apontei o dedo, você fez o resto do esforço. Na verdade, eu não teria ideia de suas circunstâncias se não fosse pelos ensinamentos de Nossa Senhora Chefe. O rosto do dragão tornou-se solene. Você quer dizer a mulher mais assustadora daquele mundo? Fiter Cleric estremeceu. Sim. A reputação dela é realmente discreta. Depois de cair nas mãos dela, você entenderá como é o verdadeiro inferno. O dragão engoliu em seco e balançou a cabeça. Bem, o cronômetro da minha transformação chegou ao fim. Já se passou mais de um minuto de qualquer maneira, então isso não deve ser um problema. Quando lhe disse isso, sua forma encolheu rapidamente e voltou ao corpo de um jovem. Ele era bastante alto, medindo cerca de 1,80 metros. Ele era bastante atarracado para sua altura, mas bem construído no geral. Podia-se ver os músculos poderosos que ondulavam sob sua armadura média e compacta, de cor vermelho escuro. Em sua mão havia uma longa alabarda da mesma cor de sua armadura, provavelmente parte de um conjunto único. Isso o fez parecer um herói nobre, ou alguém que foi protagonista de uma história de vingança sangrenta. Seu rosto era anguloso e bonito, surpreendentemente semelhante ao de Draco, mas a nitidez de seu rosto era compensada por seus suaves olhos âmbar, junto com seu cabelo preto tingido com tons de vermelho. Ele era definitivamente atraente para qualquer garoto e marcava muitos requisitos com sua altura, musculatura, voz masculina e rosto bonito. Até o gigolô da deusa da sorte, Fiter Cleric, ficou com ciúmes do olhar valente de seu amigo próximo. No entanto, quando Fiter Cleric recordou as várias calamidades que a beleza deste sujeito lhe trouxera,
Sua inveja desapareceu como se estivesse sendo perseguido por um texugo de mel. Às vezes, ser excelente demais em termos de aparência era uma receita para o desastre. Mesmo que a pessoa não fosse uma menina. Tirando isso da cabeça, Peter Cleric acenou para seu amigo. Venha, venha. Agora que matamos o suficiente para subir de nível, você definitivamente será aceito na guilda. A dupla então deixou a zona de campo e subiu em algumas montarias de tigre que pareciam ter nascido de um mar de iluminação, enquanto arcos da mesma energia giravam em torno de seus pelos. Esses tigres rugiram e levaram seus mestres embora na velocidade mais rápida, movendo-se pelas várias zonas como Flash patrulhando Central City. Assim como Lucia, os tigres impediram que seus cavaleiros suportassem a horrenda força G, então era como se estivessem envoltos em uma bolha protetora como Peter e Sensei adquiriram isso. Ei, isso precisava ser explicado. Com estranha mas poderosa essência matando e o filho do céu Peter fazendo os saques, como seus ganhos poderiam ser simples. Se um monstro tivesse 0,000% de chance de derrubar um certo tipo de saque raro, ele apareceria de repente quando Peter estendesse sua mão odiosa para pegá-lo. Alguém poderia até pensar que a deusa da sorte tinha medo de desagradar o marido, então tudo o que ele fazia era coberto pela aura dela. Essas montagens foram um bom exemplo. Embora a base de jogadores de elite estivesse quase no nível de classificação, poucos tinham montarias. E aqueles que o fizeram, em sua maioria, tinham montarias comuns e inúteis que apenas economizavam resistência, não tempo e esforço. Os membros do Umbra também tinham suas montarias, mas dificilmente as traziam porque não havia necessidade. Claro, quando fosse necessário, a guilda mostraria a eles. Peter e Sensei logo chegaram à cidade de Karil. Com suas montarias desembainhadas, muitos jogadores e NPCs os admiravam. Muitos reconheceram Peter do evento Dragon Slaying da Primeira Guerra de Guildas, já que o todo-poderoso Luckmancer foi um dos sobreviventes de ambos. Depois disso, porém, ele parecia ter desaparecido no ar, ao contrário dos outros membros da Umbra, que eram extremamente dominadores e importantes. Vê-lo aqui agora em uma montaria tão inspiradora fez com que muitos concordassem. Este era definitivamente o estilo da Umbra. Até mesmo o eremita residente exibiria uma grandeza infinita ao sair de sua reclusão. No entanto, muitos estavam curiosos sobre o cara bonito que estava com ele. Sua altura e feições fizeram muitas garotas desmaiar. Muitos já haviam fundado fã-clubes secretos para Kiran, Cobra, Uno e Rambunctious Butlover e outros membros notáveis da Umbra. Claro, o fã-clube de Draco era de longe o maior entre eles, e as garotas de lá eram menos coerentes com sua adoração. Com os outros caras, era mais uma paixão forte ou fangirling, mas as fangirls do Draco. Bem, como dizer isso? Eles eram como um bando de feras vorazes que mal podiam esperar que ele mostrasse o menor sinal de fraqueza, prontos para atacá-lo. A maioria deles foi impactada por sua aura de anjo negro e não conseguiram tirar o desejo persistente de seu sistema. Eles estavam em uma situação semelhante à de Rina, mas nem de longe tão debilitante quanto sua doença. Como tal, todos davam passos longos em torno deste grupo porque poderiam despedaçar qualquer um que ousasse profanar a imagem de Draco. É claro que as damas do Umbra naturalmente tinham seus próprios fã-clubes, e a quantidade deles era muito maior, enquanto a qualidade também era muito superior. Quase todas as mulheres da Umbra tinham muitos seguidores nas redes sociais, quer prestassem atenção a isso ou não. Alguns bolsistas até criaram contas oficiais para Zayn, Ikari e Roma, e seus seguidores já haviam ultrapassado 2 bilhões. Eles eram reverenciados por homens e mulheres em todo o mundo, e muitas fotos deles tiradas por jogadores adornavam suas páginas oficiais. Claro, isso significava que o número de seguidores de Draco era muito fraco lá fora. Bem, dizer isso seria muito bom, pois a verdade é que ele estava sendo criticado todos os dias por inúmeros homens em todo o mundo. Especialmente depois que foi descoberto que o sujeito contaminou essas belezas sagradas e fez com que nascessem sua prole maligna. Agora, quase todo homem tinha uma foto de Draco em bondless com um X marcado. Muitos estudantes do ensino médio ou universitário ganharam muito dinheiro vendendo fantoches de voodoo Draco de aparência realista. No entanto, os lucros obtidos com o seu ódio não pararam por aí. Os estandes de tiro geraram grandes lucros quando alguém teve a brilhante ideia de usar sua imagem em seus alvos e o mesmo se aplica aos estandes de tiro com arco.
A quantidade de homens que fariam fila para espancá-lo até a morte seria suficiente para formar um novo continente. Mas isso teve pouco a ver com a situação atual. Atualmente, Peter Cleric levou o Sense Stalker para o rank 7 Guildhall para se tornar um membro central da Umbra. Sendo ele próprio um dos membros mais importantes do núcleo, ele tinha certos privilégios, incluindo o direito de indicar recrutas úteis sempre que o encontrasse. No entanto, Peter estava apenas preocupado com algumas questões relacionadas às habilidades e ao passado do Sense Stalker. Ele já tinha uma ideia sólida graças ao que Draco e Rivetingnight compartilharam livremente com os membros da Umbra, então ele teve que conversar com eles primeiro. Infelizmente, ele foi informado de que todos os membros principais haviam saído para conquistar uma masmorra. Ele tinha visto o anúncio do sistema informando que todos eles haviam se classificado juntos e adquirido um grande prêmio. Como tal, ele só pôde suspirar e mover-se para verificar o resto da guilda durante seu período de ausência. Depois de aprender os vários altos e baixos, bem como o fato de que Draco havia partido há muito tempo para uma missão única suprema, Peter Cleric só conseguiu coçar a cabeça. Bem, irmão Essence, parece que teremos que esperar. Peter Cleric disse secamente. Sem problemas. Vamos aproveitar esse tempo para conferir a lendária cidade-estado de Vita. Ouvi dizer que é um paraíso nesta terra. Essence Stalker sugeriu com um sorriso relaxado. Peter Cleric pensou sobre isso e concordou. Como eles tiveram que esperar, ele poderia muito bem levar seu amigo para um passeio pela área primeiro, já que ele era novo no jogo. Além disso, ele próprio não via a cidade-estado desde a primeira guerra das guildas. Naquela época, era bastante árido e havia sido reformado recentemente, então era uma boa oportunidade para verificar sua propriedade. Pensando nisso, ele levou o portal da cidade carioca para a cidade-estado Vita. Assim que surgiram, Peter Cleric e o Sense Stalker ficaram surpresos. A cidade-estado progrediu tão rapidamente que nem era brincadeira. O Portal Center sozinho era 3 vezes maior que qualquer outro Peter já visto. A cidade-estado tinha muitos terrenos em aberto, mas muitos também haviam sido reivindicados e estavam sendo desenvolvidos. Claro, isso se referia à cidade externa, já que a cidade interna era reservada para membros da Umbra e cidadãos, enquanto a área central era para os membros principais e certas pessoas especiais. Quando Peter e Sense Stalker se banharam na espessa energia mundana, bem como na significativa energia etérica, parecia que todas as suas dores estavam sendo minadas. Antes que a dupla empreendedora pudesse dar um passo adiante, houve uma comoção no salão do éter enquanto a energia mundana e a etérica se movia caoticamente. Uma mulher incomparavelmente bela, vestida de deusa branca, correu até onde os dois estavam com excitação nos olhos, sua forma seguida por 2 belezas de pele escura que podiam fazer homem e mulher sentirem intensa excitação. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãs, Solem irmãos.